Olá, irmãos, amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Teologia Básica. Hoje nós vamos estar comentando a respeito da segunda parte do livro de Zacarias, onde nós vamos estar comentando a respeito das suas visões. Você que está chegando agora e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, dê seu like, faça um comentário. Isso com certeza é muito importante para nós aqui do canal. E você vai ser notificado pelo YouTube todas as vezes que nós postarmos um vídeo. Hoje nós vamos estar comentando a respeito das visões do profeta Zacarias. São em número de 8 e nós vamos estar comentando cada uma delas. A primeira visão que o profeta teve é de cavaleiros e seus cavalos, do capítulo 1, os versículos 7 até o 17. Nele a gente já pode ver que a misericórdia virá no tempo de Deus. Em visão, o profeta ele observa a figura de um homem montado em um cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo, e atrás dele estavam outros anjos montados, uns em cavalos vermelhos, outros em cavalos baios, outros em cavalos brancos. O homem que está montado no cavalo vermelho é o anjo do Senhor. Mas existe outro anjo que é apresentado como o anjo que falava comigo, de Zacarias 1:9. Ele é o intérprete que acompanha o profeta em sua noite de visões. A gente confere isso em Zacarias 1:9, 2, 3, 4, de 1 a 5, 5, versículo 5 e o capítulo 6, versículo 4. Zacarias tem um diálogo com um anjo, onde ele pergunta quem eram os outros. E ele recebe a resposta que são aqueles que o Senhor tem enviado para percorrer a terra. Os anjos respondem a seguir afirmando que acabaram de percorrer a terra e estava tudo em paz. Depois a gente vai ver uma resposta, que Deus não esquecera de seu povo. E o anjo do Senhor diz assim: o Senhor Todo-Poderoso já faz 70 anos que está irado com Jerusalém e com as cidades de Judá. Quanto tempo vai passar até que tenhas compaixão delas? O Senhor Deus respondeu com carinho ao anjo que estava falando comigo e disse palavras de consolo. Zacarias 1, do 8 ao 13. Essa visão relata que, no momento, as nações que oprimiam Jerusalém estavam em paz. Não haveria castigo algum e nem qualquer alívio imediato aos judeus. Mas Deus iria intervir na situação do seu povo, ele iria usar de misericórdia. Deus iria dar um jeito, ou seja, intervir através de sua justiça sobre as nações. O anjo que falava com Zacarias mandou que ele anunciasse em voz alta o seguinte: esta é a mensagem do Senhor Todo-Poderoso. Eu tenho grande amor por Jerusalém, a minha cidade, e estou muito irado com as nações que vivem sossegadas. Pois quando eu estava um pouco irado com o meu povo, elas fizeram com que ele sofresse muito. Portanto, cheio de compaixão, voltei para Jerusalém. E eu, o Senhor Todo-Poderoso, prometo que o templo e a cidade toda serão construídos de novo. E o anjo me disse também: anuncie que o Senhor Todo-Poderoso diz que as cidades dele terão de novo muitas riquezas. E ele ajudará Jerusalém, que voltará a ser a sua cidade escolhida. Depois a gente vai ver que tem as tropas do Senhor, que Deus está no comando da história. Da mesma maneira que os monarcas persas tinham seus mensageiros que usavam cavalos velozes e mantinham informado o rei sobre todos os assuntos pertinentes ao império, o Senhor de toda a terra tem os seus exércitos de anjos. Deus sabe tudo sobre todas as nações. Nem o poderoso Império Persa pode escapar da ação divina. Quando nossa situação parece perdida, devemos nos lembrar que Deus se identifica com o nosso sofrimento e está no controle do futuro. Nossa responsabilidade é nos arrependermos, confessarmos nossos pecados e crermos nas palavras consoladoras de Deus. A responsabilidade do Senhor é corresponder à nossa fé e realizar a sua vontade perfeita para nós. Na segunda visão, o profeta tem a visão de 4 chifres e 4 ferreiros. Zacarias vê 4 chifres e
ao inquirir ao anjo, ele tem a resposta que esses são os chifres que dispersaram a Judá, a Jerusalém, né? E Israel. Depois o Senhor mostra 4 ferreiros e tem como resposta à sua pergunta que os ferreiros viriam para amedrontar os chifres das nações que levantaram seu poder contra a terra de Judá. A gente vê isso em Zacarias 1, dos versículos 18 a 21. Não sabemos a identidade dos ferreiros, mas, sem dúvida, a ideia principal é clara. Qualquer poder que se opuser ao povo de Deus será, cedo ou tarde, derrubado e condenado. Essa visão significa que essas potências mundiais seriam abatidas, pois o chifre, no contexto em questão, tem o significado de poder e autoridade. Os 4 chifres se referem às 4 nações que dispersaram a Judá, Israel e Jerusalém. Em outras palavras, os 4 impérios mundiais, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, dispersaram Jerusalém. E como sendo a Síria, Babilônia, Egito e Pérsia, o que importa saber é que Deus é soberano sobre qualquer nação. Depois nós temos a terceira visão de Zacarias, capítulo 2, versículos 1 a 5, que é sobre Jerusalém sendo medida. Zacarias vê um homem que tinha em suas mãos um cordel de medir. Ao ser perguntado aonde ele ia, o homem afirma que queria medir Jerusalém para ver sua largura e seu comprimento. Zacarias vê que o anjo que estava falando com ele, saindo ao seu encontro. Então, outro anjo veio se encontrar com ele. O primeiro anjo disse: corra depressa e diga ao rapaz que está com fita de medir. Jerusalém terá moradores de novo, e haverá tantas pessoas e tantos animais morando lá, que não será possível construir uma muralha em volta da cidade. Pois o Senhor Deus promete que Ele mesmo será como uma muralha de fogo em volta de Jerusalém, e que Ele morará na cidade e ali mostrará a sua glória. Zacarias 2, versículos 3 e 5. A cidade de Jerusalém será abençoada. Será grande em extensão e abençoada pela presença de Deus. E como é bom saber que as promessas de Deus irão se cumprir fielmente. Aí nós temos a 4ª visão, que é o do sumo sacerdote Josué. Nessa visão, é a purificação e restauração do sacerdócio, representante da nação. Zacarias vê o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor. Ele estava trajado de vestes sujas, possivelmente representando os pecados da nação, e Satanás estava à sua direita para lhe opor. Josué, vestido com roupas sujas, continuava de pé em frente ao anjo. Então, o anjo pediu aos seus ajudantes que tirassem a roupa de Josué e depois lhe disse: assim eu tiro os seus pecados e agora vou vesti-lo com roupas de festa. Em seguida, o anjo mandou que seus ajudantes pusessem na cabeça de Josué um turbante que havia sido purificado. Eles puseram um turbante na cabeça dele e o vestiram com roupas de festa, e o anjo do Senhor continuava ali de pé. Diante do anjo do Senhor, significa encontrar-se numa posição de serviço, de modo que os judeus se tornaram impuros quando estavam tentando servir o Senhor. Se seu serviço era imundo aos olhos de Deus, então como deviam ser horríveis seus pecados liberados? A palavra hebraica traduzida por sujas indica a pior espécie possível de contaminação para o judeu. De acordo com um certo pensador, ele diz que o termo pode ser traduzido como coberto de excremento. E as vestes sujas são retiradas, substituídas, e Cristo, o renovo, é apresentado. E ele disse a Josué: o Senhor Todo-Poderoso lhe diz o seguinte: se você obedecer às minhas leis e cumprir os seus deveres conforme eu ordeno, você será administrador do templo, cuidará do santuário e de todas as outras edifícios. E como estes anjos que estão aqui, você terá o mesmo direito de estar na minha presença. Portanto, escute, grande sacerdote Josué, e escutem também os sacerdotes que estão com você. Vocês todos são um sinal de que eu vou enviar ao meu povo, o meu servo que se chama Ramo Novo. Coloquei em frente de Josué uma pedra que tinha 7 lados. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, vou gravar nela um nome
e num só dia vou tirar o pecado deste país. Zacarias 3, dos versículos 7 a 9, na linguagem de hoje. Então, como estão todas as vestes diante do Senhor? Será que elas estão limpas pelo sangue do Cordeiro? O trono de Deus é um trono de justiça e Deus é um justo juiz. Sabendo disso, Satanás apontou para a contaminação de Josué, que simbolizava a contaminação de todo o povo de Israel, e insistiu que o Deus Santo castigasse seu povo corrompido. Parecia um caso incontestável, exceto por uma coisa: a graça de Deus. Aí nós temos a quinta visão, que é o candelabro de ouro entre duas oliveiras. Zacarias vê um candelabro de ouro sustentando, melhor dizendo, 7 lâmpadas, cada uma suprida com azeite de um reservatório na parte de cima. As lâmpadas representam os olhos de Deus que sondam todos na terra. Zacarias também vê 2 oliveiras talhadas, uma de cada lado do candelabro. As oliveiras representam os 2 servos ungidos de Deus que, através do poder divino, completarão a construção do templo. Uma certa pensadora afirma que as oliveiras ungidas por Deus falam de Zorobabel, que era o governador, e de Josué, o sumo sacerdote. E aí nós temos a sexta visão, que é o rolo volante. O profeta ele viu um grande rolo aberto com 5 metros por 10 pairando no ar, com seus 2 lados escritos. Num dos lados viu o 3º mandamento, sobre tomar o nome de Deus em vão, de Êxodo 27, né? E no outro, o 8º mandamento, sobre roubar, do versículo 15. O rolo representa a lei de Deus, que traz maldição sobre todos aqueles que lhe desobedecem. Isto também inclui a nós, pois ninguém é capaz de obedecer inteiramente à lei de Deus. Aliás, a lei não foi dada para salvar as pessoas, mas para revelar que elas precisam ser salvas, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. E aí nós temos a 7ª visão, a mulher e o efa. Zacarias vê um efa, uma cesta, representando a iniquidade em toda a terra. Ao ser levantada a tampa de chumbo, Zacarias viu uma mulher sentada dentro do efa. O anjo diz que é a impiedade e lançou a mulher para o fundo do efa e fechou a tampa com peso de chumbo. Veja bem, um efa era um cesto formado de barril com capacidade de aproximadamente 18 litros. Então, caber a mulher lá dentro já era bem complicado. E a mulher ela tenta fugir da prisão, mas o anjo mais forte que ela joga de volta ao efa. Os verbos deixam entrever que houve luta, ou seja, o poder do mal deve ser levado a sério. A maldade ela fora subjugada pelo anjo, e depois foi ainda levada embora por 2 mulheres com asas que eram como de cegônia. Levaram o efa e a mulher para Sinar, ou seja, Babilônia, e colocaram o efa numa base dentro de uma determinada casa imperial na Babilônia, o que sugere que o mercantilismo era adorado como um dos deuses babilônicos. Infelizmente, o dinheiro tornou-se um deus no mundo todo, e como se costuma fazer com os deuses, as pessoas confiam que o dinheiro as ajudará a resolver seus problemas, lhes dará felicidade e principalmente poder para alcançar seus objetivos de vida. E o último dos nosso comentário das visões de Zacarias, nós temos os 4 carros. O profeta ele tem uma visão em 2 montes feitos de bronze, e do meio deles estava saindo 4 carros de guerra. O primeiro era puxado por cavalos vermelhos, o segundo por cavalos pretos, o terceiro por cavalos brancos e o quarto por cavalos baixos. Essa última visão é marcada por uma simbologia, por isso deve ser lida com muita cautela, para que não haja más interpretações. A sua mensagem central é de que sobre todos os governos humanos, tanto os que estão ao norte quanto os que estão ao sul, há uma supervisão de Deus por meio de 4 carros de guerra ou 4 ventos do céu, e nada lhe foge ao controle.
Seu povo precisa confiar na soberania divina e entender que sua ação não está limitada ao Templo de Jerusalém. Aos que voltaram do exílio, é importante entender que tem ao seu favor a presença do Senhor dos Exércitos. Termo que Zacarias utiliza por 46 vezes no seu livro. E o anjo explica que os 4 carros representam os 4 ventos do céu, isto é, os 4 Espíritos de Deus que trabalham para sujeitar as nações do mundo ao governo do Messias. Deus está no comando absoluto. Ele é vitorioso sobre tudo e sobre todos. Então nós vemos que através das visões de Zacarias naquela maravilhosa noite, que Deus se importa com as necessidades do seu povo. Ele sabia do descanso e despreocupações das nações ímpias, enquanto o povo passava por grande sofrimento. Isso não ficaria assim, ainda que aos olhos humanos demorasse. Todas as devidas providências seriam tomadas. O exército de Deus está trabalhando e executará juízo. Todas as nações que se levantaram contra o povo de Deus serão punidas. Deus dará prosperidade e proteção a Jerusalém. E por meio de símbolos, imagens e afirmações, Zacarias deixa claro que nunca precisaremos temer se estivermos obedecendo à vontade divina. O exílio e o regresso para Jerusalém foram parte do plano pedagógico de Deus, para demonstrar aos judeus que os ídolos e o poder das outras nações eram ínfimos se comparados à força de Deus que os tirou do Egito e com eles firmou uma aliança de amor. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Até a próxima aula, querendo Deus.